Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Hoje, dando continuidade ao nosso nono encontro, Lei das Eleições, parte 2. E vou ter que fazer a parte 3 também. Estava fazendo a parte 2, falei, não vai dar, vou ter que fazer a parte 3 da nossa aula, porque eu estou fazendo aquele esquema com vocês, né? Aquela coisa didática. Nos nossos encontros, eu estou tentando fazer durar no máximo 1 hora. Um conteúdo que é para ser dado em 3 horas, ou até em 2 horas e meia, eu faço bem dado em 1 hora com vocês, né? Porque câmera é assim, né? Eu não tenho pergunta, eu não tenho ninguém interrompendo, só tenho você me assistindo. Então aí a aula sai, você pode voltar, né? Não entendeu? Volta o player, né? E aí fica mais fácil até para rendimento de vocês aí. Assunto, então, lei das eleições. Eu parei na campanha eleitoral com relação à parte... Como que funciona a campanha eleitoral? Bem, primeiramente, a questão financeira desta campanha. Como assim? Toda campanha eleitoral, ela tem que arrecadar fundos, ela tem que buscar, de certa forma, poder ter dinheiro, porque, afinal, uma campanha eleitoral, ela não é uma campanha muito fácil, né? E ela é muito custosa, né? Até as pessoas falam assim, mas como que um cara quer ser eleito, ele gasta, não sei, 5, 6 milhões de reais para ser eleito, para ficar num cargo que, somando tudo, não vai lhe gerar 1 milhão e pouco. Onde que está a lógica, né? Então, é mais ou menos essas contas nunca vão fechar, né? Mas a localização do tema está do artigo 17 ao artigo 28 da Lei das Eleições. E aqui eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Primeiro requisito para ter uma campanha eleitoral, para você estar em campanha eleitoral. Primeiro é o registro da candidatura ser aprovado, é óbvio, né? Não tem como você participar de uma campanha eleitoral sem que tenha um candidato devidamente registrado, né? Então, o registro deve ter sido deferido ou está sob júdice, né? E aí, para você iniciar a campanha eleitoral. O segundo requisito é a criação do chamado comitê financeiro. Espera aí, o senhor está dizendo, então, que tem que se criar um comitê dentro do partido, cujo nome é comitê financeiro, para cuidar das finanças, isto é, do que vai ser gasto durante a campanha? Exato. É uma forma de dar uma maior transparência e até vincular quem serão os responsáveis pelas decisões financeiras da campanha eleitoral. Então, entende-se como comitê financeiro o órgão que é responsável por toda a movimentação financeira da campanha. Porque é interessante, a partir do momento que você responsabiliza, aquela pessoa que está assinando, aquela pessoa que está movimentando a conta financeira, vai ter responsabilidade penal, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, vai ter todas as espécies de responsabilidade. Então, aqueles que participam de comitê financeiro têm uma responsabilidade dobrada, porque a partir do momento que assina cheques, assina ordens de pagamento, existe ali uma responsabilidade muito grande. O prazo é o seguinte, é 10 dias após a realização da convenção. Então, você houve a convenção, escolheu-se os candidatos, e o partido tem 10 dias úteis para a criação do comitê. Tanto que o artigo 19 fala isso. Até 10 dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido constituirá comitês financeiros com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. É interessante que o parágrafo 1º ainda vai mais longe. Ele diz assim, os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para as quais o partido apresente candidato próprio, podendo haver reunião no único comitê das atribuições relativas às eleições de uma dada circunscrição. Então, cada eleição vai ser criado um novo comitê. Então, o comitê ele não é criado e vigora para sempre. Não, o comitê é criado para existir durante
a campanha eleitoral, né? E aí, no parágrafo 2º deixa, né? A eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional. É óbvio, está numa eleição de campanha presidencial, só que é facultativa a criação de comitês nos estados e Distrito Federal, aonde, de repente, ele queira instalar lá um comitê para que possa arrecadar o dinheiro lá e possa fazer a campanha do presidente naquele estado ou no Distrito Federal. Terceiro requisito, se é um comitê financeiro, tem que se abrir uma conta bancária específica, artigo 22 da lei. É interessante que nenhuma instituição poderá recusar a exigência de fazer uma abertura dessa conta específica. Espera aí, professor, o senhor está dizendo, então, que existe uma conta específica. Então, não é uma conta que já existia do partido, não, tem que se criar uma conta nova. Dá mais transparência e controle. Tanto que o artigo 22 diz, é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir a conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Então, além da criação do comitê, tem que se criar a abertura da conta bancária. Ah, professor, eu sou candidato a vereador, eu tenho que criar uma conta? Tem que criar. Tem que criar. Essa criação ela é obrigatória. Não é, criou o comitê. Não, pode existir a criação da conta bancária específica e o comitê também, mas levando-se em conta que cada candidato tem que ter a sua conta específica, tá? Ela não é misturada com a do partido, ela é do candidato. E o parágrafo 1º diz, os bancos são obrigados a acatar até 3 dias o pedido de abertura da conta, né, pelo candidato ou comitê, né? E aí houve uma discussão. Pô, professor, isso foi, os partidos levaram essa discussão. Mas espera aí, você está me obrigando a criar uma conta, eu vou ter que pagar taxa, eu vou ter que pagar uma despesa. Às vezes o banco condiciona eu ter que depositar um valor mínimo. Pode o banco fazer isso? Não, não pode. Sendo-lhes vedado, condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Então, não pode. Simplesmente, ele tem que criar a conta e não vai cobrar nada por isso. E o inciso 2, identificar, né, nos extratos bancários das contas correntes o que se refere ao CAPT, né, ao CPF, CNPJ, doador, enfim, tudo mais. Terá também que ter a confecção do talonário eleitoral. Sim, o talonário eleitoral é o quê? É aquela questão que envolve o talão com relação à ordem cronológica de pagamento, né? Então, tem que ser feita a confecção desse talonário eleitoral. Professor, perfeito, mas quem pode financiar uma campanha eleitoral? Em regra, a campanha eleitoral pode ser financiada aí por qualquer pessoa, observadas as restrições legais. Então, em regra, qualquer pessoa pode financiar, desde que ela não seja proibida, não esteja dentro das proibições. Mas houve um grande questionamento no semestre do ano anterior, 2014, dizendo que o STF decidiu que pessoa jurídica não poderia financiar campanha eleitoral. Só que o STF decidiu, e essa proibição vai valer para a próxima eleição. Não foi, a de 2014 não pôde valer, mas sim na próxima eleição. Professor, espera aí, então, qualquer pessoa pode, em tese, desde que ela esteja incluída no rol dos proibidos, a financiar a campanha. Perfeito. Mas ele pode receber, então, quem que não pode? De quem ele não pode receber doação? Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de... Então, espera aí. Quem está proibido? Entidade ou governo estrangeiro, é óbvio, né? Já imaginou Cuba patrocinando uma eleição? Isso é um absurdo. Patrocinar a eleição de determinados candidatos seria um absurdo, né? Órgão da administração pública direta
indireta ou fundação mantida com recursos do poder público. Já imaginou? O poder público mantém aquela administração e a administração vai lá e faz doação para o candidato do partido que mantém, que está no poder? Não dá, né? Concessionária ou permissionária de serviço público, é óbvio, né? Se eles ganharam um processo de licitação e depois ter que fazer doações, é uma forma de tentar se manter no poder. Entidade de direito privado que receba a condição de beneficiária contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Também aqui, se essa entidade privada recebe dinheiro público, ela não pode doar para partido político. Entidade de utilidade pública também não pode. Entidade de classe sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Então, espera aí, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba, não pode, porque se está recebendo recursos do exterior, subentende-se que, de certa forma, vai perder a soberania daquele país, porque vai ficar devendo favores para outros países, né? Eu não vou falar nada, porque de repente eu posso ser mal interpretado, mas poderia gerar o quê? Mas peraí, o Brasil foi fazer obras em determinado país? Em qual sentido? É por isso, para evitar isso, para evitar essas situações, né? Entidades beneficentes e religiosas, né? Afinal, nós sabemos que religião dá dinheiro, gera muito dinheiro. Então, já imaginou uma igreja universal doando milhões para... Não estou aqui criticando a igreja, pelo amor de Deus, mas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho do site lacconcurso.com.br. Gostou da aula do professor Pedro Silas? O professor Pedro Silas é o nosso professor especialista em regimentos internos e legislação específica. Quer continuar assistindo o restante dessa aula? Então convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e assistir esse módulo completo no site. Pode ter certeza que o LacConcursos é o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, fique com Deus. Clique Lac.